Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus por mais uma noite, estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, para juntos adorar ao nosso Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Glória a Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Curva essa cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Amém? Você está aqui no nome do Senhor? Amém. Quantos estão aqui nessa noite no nome do Senhor? Então ele está aqui, ele é a pessoa principal deste culto. Amém? Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse último domingo de 2025 e começar a falar com Deus, começar a agradecer ao Senhor. Talvez você tenha enfrentado um ano de muitas lutas, muitas dificuldades, mas na hora da dor, quando nós abrimos nosso lábio e adoramos ao Senhor, a glória do Senhor, o poder de Deus se manifesta na nossa vida, amém? É no meio da luta, é no meio do coração angustiado e contrito que o Senhor derrama a sua glória, o seu milagre, o seu favor, amém? Então feche seus olhos, adore e agradeça ao Senhor. Peça a Ele que Ele fale contigo nessa noite, que o teu coração esteja aberto e receptivo à palavra do Senhor. Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada por essa noite, obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, como família, para te adorar, para cultuar ao Senhor e declarar que Tu és o Deus da nossa vida, que não há outro Deus além de Ti. Senhor, nós te pedimos, Pai, toma o primeiro lugar neste culto, conduza, Pai, cada momento, Senhor, desde a abertura até o final, que seja tudo, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, que não haja espaço, Deus, para o homem, que não haja espaço para o orgulho, que não haja espaço para a incredulidade, mas que a Tua presença governe sobre nós, que a Tua glória se manifeste sobre nós. Mas se entrou alguém aqui nessa noite angustiado, triste, com o coração aflito, que a paz do Jeová Shalom, essa paz que excede entendimento, ó Deus, seja derramada agora sobre os corações nessa noite, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de restauração de vidas, porque nós sabemos que onde o Senhor está, algo sobrenatural acontece, e o Senhor está aqui nessa noite. Por isso nós te pedimos, Pai, se mova sobre nós, e que toda honra, toda glória e todo louvor seja entregue a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia, vamos adorar o Senhor. O Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Celebra o Senhor com suas palmas. Mas quanto ao dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá
ti. Que a chama não se apague. Aleluia. A chama não se apague. A chama não se apague. A chama não se apague. Não deixe a chama não se apague. Não deixe a chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Aleluia, aplauda o Senhor. Que Ele encontre fé no seu coração e no meu coração, amém? Você pode adorar o Senhor, feche seus olhos. Você pode se derramar diante dele nessa noite. Você vai declarar: Senhor, eu estou aqui diante de ti. Eu derramo meu coração diante de ti nessa noite, em adoração, em exaltação, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador, e não há outro Deus além de ti. Nada pode se comparar à grandeza do nosso Deus. Só Ele é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Adora Ele. Diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Não senti o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Diga, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Tu és formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Não senti o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse. Se derrame, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Diga, igreja, me Dizer que te amo, me
Senhor, eu preciso de Ti. Dizer que sou grato. Dizer que estou porque Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso sustento, Tu és a nossa fortaleza, aleluia. Te adoramos, Senhor. see.
Cada terra seca, Senhor, nessa noite, que seja inundado pela tua presença. Ó Deus, que onde havia morte, que haja vida nessa noite, que haja vida, que haja vida, que haja vida, vida nos casamentos, vida nas famílias, vida nos ministérios. Sopra, 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 Espírito Santo. Sopra, 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 enchendo agora, vai fogo, forte o meu Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta o teu glória, vamos provar da tua glória, vamos provar como real é tua presença, vamos provar da tua glória e vontade. Aleluia, graça e paz, amém? Glória a Deus. Está me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Henrique, depois tu coloca um pouquinho de retorno para mim. E eles estão me ouvindo lá, mas não estou ouvindo nada aqui. Misericórdia. Queria nesse momento convidar as crianças. Nós vamos estar orando pelas crianças agora. Queria convidar todas as crianças. Se tem alguma mamãe aí com um bebê, também traga aqui à frente. Depois, as crianças que já têm idade para participar do cultinho vão ser liberadas. Eu não vou te pedir para levantar, para não ficar aquele senta e levanta, mas com toda a reverência, mesmo sentados, vamos interceder por essas crianças. Estenda a sua mão em direção a essas crianças, também os professores, as mães. Vamos liberar uma palavra de bênção sobre a vida de cada um deles agora. Os intercessores, se quiserem vir orar. Senhor meu Deus e meu Pai,
Nós queremos liberar agora, Senhor, uma palavra de bênção sobre a vida dessas crianças. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sobre cada uma dessas crianças, Senhor, a tua bênção, o teu favor. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama, Senhor, sobre elas sabedoria, discernimento, livra de todo mal, e que eles possam, Senhor, ser reflexo do teu favor, da tua bênção. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, todas essas crianças, para a glória do teu nome. Usa, Senhor, cada um desses professores também, Senhor, com graça, sabedoria, e que eles possam, Senhor, receber de ti, Senhor, o teu favor, o teu cuidado. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Estava meditando na palavra de Deus, buscando ao Senhor uma direção para compartilhar algo especial hoje ao seu coração. Estamos no último domingo do ano de 2025. Um tempo muito propício para nós meditarmos. Um novo tempo se inicia e um tempo está se encerrando. Obrigado, Henrique. E é muito comum, nesse momento, fazermos uma retrospectiva. Olharmos o que deu certo, e provavelmente algumas pessoas vão olhar para trás e vão falar assim: que ano maravilhoso! Eu conquistei algo tão sonhado, e depois de muito esforço, Deus respondeu, e hoje eu estou desfrutando. Outros vão olhar para trás e vão dizer assim: misericórdia. Que o ano de 2026 seja diferente. Porque o ano foi de dificuldades, de batalhas intensas. Outros olham para trás e falam assim: eu tenho coisas para comemorar. E tenho coisas que eu ainda preciso buscar. Eu me enquadro nessa aí. Quando eu olho para trás, eu vejo: glória a Deus, Deus é bom. Quando eu olho para trás, eu falo: isso aqui eu ainda tenho que melhorar. Amém? Como você se encontra? E eu fui procurar um texto que falasse ao meu coração de forma preciosa para uma mudança de tempo. E Deus me conduz para o livro de Ageu. Ageu capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Abra sua Bíblia aí no livro de Ageu. É um livro muito fácil de achar, fica logo depois de Sofonias. Então assim, fica simples, né? Sofonias, Ageu, olha só que beleza. No Antigo Testamento, vai lá para o finalzinho, profetas menores. O livro tem apenas 3 capítulos. E Deus vai falar conosco hoje de forma bem preciosa. Na verdade, 2 capítulos, misericórdia, é menor ainda. Ageu capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 11. Ainda ouço alguns barulhos de folhas. Glória a Deus, é tão bom escutar esses barulhos das folhas. Significa que você trouxe a Bíblia. Mas você também pode acompanhar no projetor conosco. O texto diz assim: no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, dizendo. Ali esse primeiro versículo ele traz uma referência de data.
aproximadamente 520 a.C. Esse texto, então, está falando de um momento histórico que fica a aproximadamente 2.500 anos atrás. Esse povo, nesse contexto, há 2.500 anos atrás, deixou uma mensagem preciosa da parte de Deus para mim e para você. E a palavra se renova a cada dia e se renovará nos nossos corações hoje. E irá nos despertar para um novo tempo. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto esta casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte e tragam madeira. Construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que fiz? E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto, nos campos e nos montes. Provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, nós já clamamos a Ti, Senhor, e já declaramos que o Teu Espírito é bem-vindo em nosso meio. Nós queremos nesse momento, Senhor, nos posicionarmos de coração aberto e ouvidos atentos à Tua voz. Senhor, tenha liberdade para falar conosco nessa noite. Nós precisamos, Senhor, nós dependemos, nós carecemos de sermos direcionados, instruídos por Ti, Senhor. Senhor, estabelece, Senhor, em nossos corações uma visão clara dos Teus propósitos, dos Teus projetos, e que nós venhamos, Pai, diferentes desse povo, alinharmos, harmonizarmos o nosso coração à Tua vontade, para desfrutarmos tudo que Tu tem reservado para cada um de nós. Nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavra dura, né? O pastor vai encerrar o ano com uma palavra tão dura. Logo um profeta. Por que os profetas normalmente morriam de forma catastrófica? Porque as palavras dos profetas eram duras. É muito interessante analisarmos esse momento histórico. O povo vivia em
frustração. Esse é o tipo de povo que olhava para trás e dizia assim: o meu ano foi terrível. E eles se perguntavam: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu não sei se você observou o versículo 5 que nós lemos. Pode colocar para mim isso? Obrigado. Esse versículo diz assim: agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Não, faz o seguinte, eu acho que eu errei. Coloca o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os... É o mesmo versículo? Por que está duas vezes? Por que Deus, na revelação da sua palavra, repete esse texto? É porque tem uma importância nisso. Era para não passar despercebido. O texto está nos dizendo claramente: olha para a sua vida hoje. Olha só onde os caminhos o trouxeram, onde as suas decisões o levaram. O resultado de hoje, o que estamos colhendo no agora, é o resultado do caminho que trilhamos. Pare, assim diz o Senhor dos Exércitos, e veja aonde os seus caminhos os levaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você olha para trás e olha com gratidão e fala assim: graças a Deus, Deus me trouxe até aqui. Continue e persevere nesse caminho. Não olhe para trás, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Mas se você olha para trás e olha para o seu agora e percebe que muitas coisas ainda precisam se encaixar, se você percebe dor e frustração ao seu redor no agora, olhe para trás também e mude. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, eu daria: não é o tempo que muda, somos nós que mudamos. Porque o calendário pode passar e tudo vai se repetir se nós continuarmos os mesmos. Às vezes nós nos frustramos, nos decepcionamos, porque criamos uma expectativa de que um novo ano vai se iniciar e as coisas serão diferentes, mas nós nos comportamos da mesma maneira. Muda-se o calendário e nós continuamos sendo impulsionados a olhar esse versículo: veja onde os teus caminhos os trouxeram. Esse texto, como eu falei, foi escrito há muito tempo atrás, cerca de 2.500 anos. O povo de Israel havia passado por um tempo de escravidão, 70 anos para ser exato, em função do ataque babilônico. Você imagina um povo 70 anos sendo escravos, e aí Deus entra, intervém e traz libertação para esse povo. Eu não sou mais escravo. Tem até uma música, né, do Fernandinho: eu sou livre. Não puxa nada não, eu não vou cantar não. Senão o povo vai embora mais cedo. Não tem uma música assim que canta? Eu sou livre, eu inclusive gosto muito. Esse povo estava assim: eu sou livre, eu estava preso e agora não estou mais. E aí Deus dá uma direção para eles. A libertação aconteceu, o retorno da Babilônia para Jerusalém aconteceu, a oportunidade foi aberta da parte de Deus, e o decreto do rei Ciro, que permitiu essa libertação, dizia o seguinte: reconstruam o templo do Senhor. Esdras capítulo 1, depois você pode ler com mais calma. E é interessante que o povo,
ele caminha, ele marcha em direção à sua terra. E eles começaram a reconstruir o templo. Eles começaram. Mas eles enfrentaram oposições. Eles enfrentaram obstáculos. E aí o que eles fizeram? Pararam. O problema é que eles não pararam com tudo. Eles pararam apenas no que se dizia respeito ao projeto de Deus. Enquanto o templo permanecia lá em ruínas, eles começavam a dedicar tempo, energia, investimento para a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Porque enquanto eles estavam trabalhando para que o propósito de Deus se estabelecesse, eles começaram a enfrentar oposição. E aí eles redirecionaram a rota. É interessante que essa profecia de Ageu acontece 16 anos depois que o povo foi liberto da Babilônia e voltou para Jerusalém. O povo começa a reconstruir o templo, por causa da dificuldade, por causa dos problemas, mas a profecia de Ageu só vem 16 anos depois. Deus podia redirecionar o povo no primeiro ano? Sim ou não? Sim. Podia fazer isso no segundo ano? Ô povo, acorda! Foi essa sacudida aqui que, vou parafrasear, que Deus estava usando Ageu para fazer. Acorda! Vocês estão depositando energia nos sonhos e projetos de vocês e abandonaram o projeto de Deus. Deus podia falar com o povo no terceiro ano, mas passaram-se 16 anos. Fala assim, misericórdia. 16 anos. Isso mostra claramente que não era falta de tempo. Não foi falta de tempo. Isso mostra claramente que não era falta de recursos. Era falta de prioridade. E esse é o plano de fundo do texto. Foco, prioridades. Se voltarmos, versículo 2 até o 4, assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, olha o que o povo falava. Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. O que o povo dizia? Não é tempo. Depois. Por isso a palavra do Senhor, versículo 3, veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O povo, isso precisa estar claro para nós. O povo, ele não disse não para Deus. Eles não disseram não. Por quê? Porque eles receberam uma palavra que vinha da parte de Deus. Então como eles falariam assim, não vamos fazer isso? O que eles falaram? Não, eu vou fazer depois. Ainda não é o tempo. Você entende a estratégia do povo? A estratégia do povo não foi uma resposta rebelde, deliberada. Eu não quero. A resposta falou assim, ainda não chegou o tempo. É interessante que quando Deus fala através do profeta Ageu, ele não fala para o povo assim, não, chegou o tempo sim. Ele faz uma pergunta, por um acaso então, é tempo de vocês
depositarem energia, esforço para a realização dos seus próprios sonhos e projetos, enquanto os projetos de Deus estão abandonados? Deus ele responde o que o povo falava com uma outra pergunta. Muitas vezes nós nos comportamos da mesma forma. Nós não negamos diretamente algo. Nós simplesmente tentamos adiar. Ainda não chegou o tempo. Ainda não estou pronto. O adiamento espiritual parece sabedoria, mas é uma desobediência disfarçada. Eles apenas colocaram Deus na agenda, mas não como prioridade. Deus ele não ocupou a primeira posição. Eles diziam, assim como nós, quando a minha vida estabilizar, quando sobrar dinheiro, quando as coisas melhorarem. Ah, como nós pastores escutamos isso. O problema é que a obediência sempre perde quando depende das circunstâncias ideais. Quantas decisões espirituais estão sendo adiadas hoje? Nesse último mês, Deus tem nos despertado muito para a nossa primeira viagem missionária internacional. E aí, nós poderíamos dizer assim, eu vou esperar a igreja se estabilizar. Afinal de contas, é uma resposta muito sábia. Você é membro aqui na igreja, você não acha que a igreja precisa se estabilizar ainda mais, amadurecer ainda mais? Sim ou não? É só o pastor aqui? Sim. A gente poderia dizer o seguinte, não, vamos esperar sobrar dinheiro no caixa. A gente acabou de reformar o berçário, só Deus sabe como é que vai ser janeiro. A gente poderia dizer assim, vamos esperar as coisas melhorarem? As lutas estão muito intensas. Só que enquanto nós estamos muitas vezes procurando desculpas para não fazer aquilo que Deus nos direciona, tem um povo lá que precisa ser acolhido e alcançado para ouvir falar de Jesus Cristo. E o que nós faremos? Nos apoiaremos nas desculpas? Nas circunstâncias? Vamos esperar as circunstâncias melhorarem, o vento ser a favor? Como temos nos posicionado diante do serviço que é necessário na igreja, para que o ambiente seja lindo, organizado, agradável? O quanto nós temos nos esforçado para nos reconciliarmos com o nosso irmão? Por que estamos adiando? O que nós estamos esperando? Que circunstâncias a favor? Você espera que um anjo desça do céu e fale assim, vai lá e se conserte com seu irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos igualzinho o povo lá em Ageu. Estamos querendo deixar para depois o que Deus quer que façamos agora. O que nós estamos esperando para começar a leitura bíblica? Falei com os jovens na nossa última reunião. Terminei de ler a Bíblia e comecei de novo. Poxa, mas não era melhor esperar virar o ano? Que aí já começava no ano novo. É isso? Porque nós muitas vezes queremos deixar para depois, quando se trata das coisas do reino de Deus. Não é uma questão de virada de data, é uma questão de posicionamento da nossa parte. Precisamos nos posicionar de uma forma que venhamos agradar ao Senhor. Como está a nossa vida devocional?
nosso tempo de oração. Muitas vezes, o nosso melhor momento espiritual, de devocional, de temor ao Senhor, está lá no nosso passado e não no nosso presente. Tenho eu contra ti porque deixaste o primeiro amor. É tempo de olhar onde os nossos caminhos nos trouxeram. Vejam, assim diz o Senhor dos Exércitos. É tempo de compromisso com o reino de Deus. Não é tempo de postergar. É tempo de agir. Deus confronta a incoerência entre o discurso e a prática. Quer dizer que não é tempo de construir o templo, mas é tempo de vocês construírem a casa de vocês de forma ornamentada, bonita. Quer dizer que não é tempo de se dedicar à leitura, ao estudo, à comunhão com o irmão, mas é tempo de ficar maratonando uma série? Fala assim, misericórdia. Se nós formos contextualizar aqui o que Ageu estava falando para aquele povo, porque hoje, surpreendentemente, é triste dizer que se formos fazer uma dinâmica de perguntas sobre uma série, talvez as pessoas saibam mais do que a respeito das histórias bíblicas. E isso é triste, porque nós estamos falando do povo de Deus. Por quê? Porque sempre no que se diz respeito ao reino de Deus, deixamos para depois. Teve pessoas essa semana aflitas porque ia lançar uma série nova de um episódio novo de uma série aí que está bombando de adolescentes. Stranger, não sei nem falar, né? Como é que é o nome, gente? Me ajuda aí. Aí, ó. Laura me ajudou ali. Não tá vendo isso todo dia não, filho. Tu não ficou lá na expectativa não. Senão não foi uma indireta, foi uma direta. O que você vai fazer hoje? Não, hoje não posso fazer nada porque vai lançar um episódio novo. Já pensou se a gente ficasse com esse tipo de determinação para aquilo que é do reino de Deus? O Senhor claramente não está condenando termos casas bonitas, termos os nossos sonhos sendo realizados, termos o nosso momento de lazer, de satisfação. Deus não está condenando isso. Deus está condenando o quê? A omissão. A omissão daquilo que se diz respeito ao reino de Deus. Aí Deus me deu uma frase quando eu estava elaborando essa mensagem muito preciosa. Guarda no teu coração. Aquilo que recebe o teu tempo, aquilo que recebe os nossos recursos, aquilo que recebe o nosso cuidado, revela o que ocupa o centro do nosso coração. Aquilo que recebe o nosso tempo, aquilo que recebe os nossos recursos, aquilo que recebe a nossa atenção, o nosso cuidado, revela o que ocupa o centro do nosso coração. E isso é uma dura realidade. Porque da mesma forma que não é errado termos as nossas realizações pessoais, familiares, termos o nosso momento de lazer, termos o nosso momento de descontração, termos realizações profissionais, familiares, tudo isso é bom e é saudável. Então o problema não é dizer o não quanto às necessidades da igreja. Porque muitas vezes nós vamos precisar dizer não. O problema não é dizer não. O problema é o não se tornar um hábito no que se diz respeito às necessidades do reino de Deus.
é que o não acaba virando um estilo de vida. Vamos fazer o dia da faxina? Não. Estou ocupado. Vamos fazer uma cantina? Você pode ajudar servindo no caixa? Não, eu tenho que ir embora cedo. Vamos organizar aqui o culto infantil. Você pode vir aqui ajudar? Não. Você pode vir participar para prestigiar? Não. O não acaba virando um estilo de vida quando se trata das coisas do reino. É muito perigoso quando nós dissermos não a respeito de alguma coisa e aquela pessoa virar um inimigo. Isso revela que de fato nunca foi um amigo. Então não é um problema dizer não. O problema é quando o não vira um estilo de vida. Quando se diz respeito ao reino de Deus. Nós não podemos compactuar com isso. Porque Deus não nos chamou para ficar lustrando o banco. Não é o propósito de Deus isso. Deus não morreu na cruz do Calvário para isso. Esse não é o projeto que Deus estabeleceu na eternidade para mim e para você. A pergunta que o texto nos impulsiona a respondermos é o seguinte: o que Deus já nos pediu? Está na fila ou estamos trabalhando? O que Deus confiou em nossas mãos? Está em espera ou está em atividade? Às vezes nós ouvimos as pessoas dizendo assim: pastor, Deus me chamou para ser evangelista. Aí eu falo assim: glória a Deus. E aí a minha cabeça está pensando assim: o que está faltando para começar? Pastor, Deus me chamou para ser um missionário. Eu amo missões. Glória a Deus. O que está faltando para começar? O texto nos impulsiona a perguntar isso. Pastor, Deus me deu paixão por almas. Glória a Deus. Como temos exercitado isso? Hoje pela manhã, nós, na Escola Bíblica Dominical, estávamos fazendo a aula introdutória a respeito dos dons espirituais. Meu Deus! Que maravilha! Perceber o que Deus está fazendo e quer fazer. E aí nós lemos um texto lá de Pedro, falando sobre exercício do dom. Se Deus te deu um dom, é para exercitar, não para esperar. E nós claramente somos confrontados no texto de Ageu a exercitarmos aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Em que área nós estamos dizendo não ao que diz respeito ao reino de Deus? O que está sendo constantemente priorizado no lugar do reino de Deus? O problema nunca foi a falta de tempo. Sempre foi a prioridade. Deus ele não está confrontando o povo aqui porque disse não. Deus ele confronta o povo aqui porque eles disseram depois. Porque adiar o que é de Deus é na prática negar o senhorio de Deus. Porque nós dizemos assim: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí Deus vai e confia em você uma tarefa. Deus espera algo de você. Deus te revela um propósito.
E aí nós falamos o quê? Depois. Se há um Senhor, precisa haver um servo temente, obediente, em prontidão. É isso que Deus espera de cada um de nós. E o texto continua, no versículo 5 e 6, e diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Deus, ele manda aqui o povo claramente olhar a sua própria vida. E eu quero trazer esse texto para nós nessa noite. Olhe a sua vida. O texto não manda olhar o inimigo. Repita comigo, não é para olhar o inimigo. Não é para olhar... Eu ia falar do nosso presidente, mas aí vou falar não. Não é para olhar a crise. Fala comigo, não olha a crise. Porque eu falei inimigo, né? Aí iam achar que... Mas não é. Ele não é o inimigo. Parece. Deus, ele não manda olhar o inimigo. Deus não manda olhar a crise. Deus não manda olhar o governo. Melhorei, isso aí. Não manda olhar o governo. Deus manda olhar o quê? Para nós. Deus manda olhar para nós. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Trabalho sem propósito. Eles trabalhavam, mas não viam resultado. Fala assim, misericórdia. Esforço sem satisfação. Claramente o texto aponta que as pessoas tentando caminhar em direção a uma vida satisfatória e se frustrando. E muitos se encontram hoje frustrados, trabalhando sem propósito. E o texto termina assim: ganhando seu salário e colocando como um saco furado. Eu ganho, mas eu não consigo reter. Parece que tem um devorador. Claramente o texto nos mostra que não é falta de bênção, é desalinhamento. E desalinhamento traz prejuízo. Você sabia disso? É muito comum nós ouvirmos essa expressão na mecânica. Você tem um carro, um caminhão, que ele está desalinhado. O que acontece? Você está numa reta, solta o volante, o carro começa a ir para um lado, não é assim? E aí você tem que ficar segurando o volante para o carro não ir para fora da pista ou para a contramão, sim ou não? E aí os motoristas que já têm um pouco mais de experiência dizem assim: eu preciso alinhar o carro. Por quê? Porque se eu não alinhar o carro, o que acontece? Quem sabe me dizer aí? Acaba com o pneu. E aí traz prejuízo, porque você tem que colocar um pneu novo, não é assim? E aí a gente vai lá e coloca um pneu novo, mas não alinha o carro. O que vai acontecer? A gente se esforça, a gente faz investimento, a gente substitui coisas achando que vai resolver o problema. Mas se não formos alinhados, o problema permanece e o prejuízo continua. Era isso que Deus estava trazendo entendimento ao povo. Não adianta, vocês estão se esforçando, gastando tempo, energia, recursos e nada está resolvendo. O que resolve? Alinhamento. Versículo 7, versículo 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram.
Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. É muito interessante essa solução. Na minha Bíblia, esse versículo 7, versículo 8, está num contexto separado dos demais. E o autor aqui, na organização, o autor da organização sistemática da Bíblia, ele colocou assim, versículo 7, versículo 8, e deu um tópico para esses dois versículos, dentro desse texto. Sabe qual o tópico que o autor aqui deu? Na minha Bíblia? Remédio. Repita comigo. Remédio. O remédio para o desalinhamento. Versículo 7 e versículo 8. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O remédio não é orar mais. Não é. Deus, ele não manda jejuar mais. Não manda. Deus, ele não manda se consagrar mais. Deus, ele manda fazer o quê? Agir. Repita comigo. Agir. Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Deus quer que você ore mais? Sim ou não? Sim. Não estou falando contra a oração. Na verdade, é o inverso. Eu estou falando a favor da oração. Se você entende que Deus espera que você ore mais, o que você precisa fazer? Agir. O texto está mandando o povo agir. Eu não estou falando contra o jejum. Você entende que Deus espera que você tenha uma vida de devoção mais fervorosa? Então o que está faltando? Ah não, eu vou esperar passar o Réveillon, que eu quero comer muito. Misericórdia. Isso não está cooperando com a palavra que o pastor trouxe hoje. Fala assim, misericórdia. Inclusive vai ter ceia aqui na Miradora. Eu creio que vai ser a virada em que nós comeremos menos. Amém? Ih, rapaz. Misericórdia. Eu estou falando que Deus, ele espera que nós venhamos colocar a mão na massa. Deus não espera que você seja omisso. Deus espera que você haja, que você se mova na direção do propósito dele. Para aquele povo, Deus tinha dado o propósito. O propósito é reconstruir o templo. Qual é o remédio? Coloque em prática. Pare de olhar as circunstâncias. Pare de colocar os seus sonhos e projetos como prioridade. Pare de deixar para depois. Comece a fazer agora aquilo que Deus espera de você. O remédio é: vamos exercitar. É uma chamada ao exercício. Versículo 8. Subam ao monte para trazer madeira. Construam um templo, para que eu me alegre. Quando você começa a sair da estagnação e começa a agir, a exercitar a direção daquilo que Deus te direcionou, Deus se alegra. E quando você não faz isso, Deus se entristece. Mas Deus nos ama tanto que Ele nos dá a oportunidade de agir a partir de hoje, de exercitar a partir do agora. Hoje é um tempo de oportunidade para subirmos, cortarmos madeira, descermos com a madeira e trabalhar em direção ao propósito de Deus. Ageu, versículos de 9 a 11 para finalizar.
Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fez isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que mais a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. A chave do texto está justamente nessa conclusão aqui. Deus não diz que o problema é o esforço que cada um depositava, mas o foco. Não era falta de esforço, era esforço depositado fora de alinhamento. Quando você está dirigindo um carro desalinhado, você não deposita esforço para manter ele na linha, dentro da pista? Não foi falta de esforço, diz a palavra de Deus. Foi esforço depositado no lugar errado. Deixa eu falar uma coisa para você de forma profética. Quando nós depositamos esforço naquilo que Deus não espera de nós, nós teremos frustração, decepção. É o que o povo estava colhendo. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Por quê? Porque estávamos depositando esforço, energia, tempo naquilo que Deus não priorizou. É tempo de realinhamento. Não era o ano errado, gente. Era o posicionamento errado. Não era falta de recurso, era recurso no lugar errado. Não era perseguição. Era um povo que precisava de estabelecer prioridades. Quando Deus ele fica em segundo plano, o esforço continua, mas a satisfação desaparece. O povo estava insatisfeito. O povo lutava para conquistar os seus sonhos e projetos, deixando o projeto e os planos de Deus para segundo plano. O resultado disso, insatisfação pessoal. Deixa eu falar uma coisa bem clara para você. A verdadeira satisfação só existe na pessoa de Jesus Cristo. Quando Ele está no centro, quando Ele está direcionando os nossos esforços, o nosso sim e o nosso não, não há insatisfação, há alegria. E não só a alegria, a força. Por quê, pastor? Deixa eu reler o texto. Subam ao monte, tragam madeira, construam um templo, para que eu me alegre. Versículo 8. Quando eu faço e eu deposito energia naquilo que Deus espera de nós, nós alegramos ao Senhor. É o texto que está dizendo. Eu só estou dando ênfase. Você quer alegrar o Senhor? O teu sim e o teu não precisa estar alinhado com Ele. As tuas prioridades, a tua agenda precisa estar alinhada com Ele. Precisa estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. E no fim, deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Vidas precisam estar sendo alcançadas, transformadas. Perdidos precisam estar ouvindo falar de Cristo, porque essa é a missão da igreja. Deus espera isso de nós. Depositar a energia para alcançar os perdidos. E nós muitas vezes estamos distraídos com tantas coisas. Mas quando nós depositamos energia naquilo que Deus espera, nós alegramos o Senhor. E tem um texto que todos nós conhecemos. A alegria do Senhor é a nossa. Talvez você chegou aqui hoje fraco, pensando em desistir, decepcionado, insatisfeito. Quer ser fortalecido? Deixa Deus nos alinhar nessa noite.
Vamos na oficina de Cristo, porque só há satisfação em Cristo Jesus. Reclamar não muda o cenário. O povo poderia reclamar da oposição, poderia reclamar do passado, poderia reclamar da escassez. Deus não entra nessa discussão. Deus entra dando uma direção. Faça aquilo que está em tuas mãos, com toda a tua força. Gratidão reconhece o que Deus já fez. Ação demonstra que Deus está no centro. Quem deixa de apontar o problema e começa a fazer parte da solução, entra no lugar onde Deus se alegra e Ele é glorificado. Nós somos convocados para esse texto, para deixar de apontar que o templo não está construído, para deixar de apontar o que precisa ser feito. Nós somos chamados a esse texto de parar para olhar aquilo que ainda precisava ser realizado e ainda não foi. Deus, Ele nos chama aqui para fazer parte da solução. Se de fato queremos ter um novo tempo sendo estabelecido em nossas vidas, precisamos nos posicionar como solução que agrada ao Senhor. Não é o tempo do calendário que precisa mudar. Somos nós, eu e você. Precisamos nessa noite realinhar as nossas prioridades. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Talvez você esteja vivendo um tempo de ciclos de muito esforço e pouco resultado. Um ciclo de insatisfação. Eu me esforço, mas o meu casamento continua o mesmo. Eu me esforço, mas eu nunca consigo resolver esse problema. Eu nunca consigo ter prosperidade. Eu nunca consigo desfrutar de uma vida espiritual mais íntima. Deus, Ele não planejou uma vida de frustração para os seus filhos. Deus, Ele planejou uma vida de alinhamento. Deixa Deus ministrar no teu coração nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, contempla cada coração, Senhor, aqui nessa noite. Não é o ano que está errado, não são recursos que estão faltando, nem perseguições que estão impedindo muitas vezes o teu agir em nossas vidas. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos onde devemos agir e como devemos agir. Da mesma forma, Senhor, que Tu usa o profeta Ageu para revelar o Teu propósito, revele, Senhor, a Tua vontade em cada coração. Que essa noite seja uma noite de alinhamento para que de fato possamos viver, ó Pai, a Tua vontade de forma clara. Nos ajuda, Senhor, a não ficar presos nas circunstâncias, mas ajude-nos, Pai, a fazer de fato aquilo que Te agrada. Ajuda a alinhar as nossas escolhas. Ajuda, Senhor, a alinhar as nossas decisões, Pai. Ajuda-nos, Pai, a nos envolver com o serviço para a expansão do Teu reino. Ajuda-nos, Pai, a agirmos para a reconciliação com o nosso irmão. Ajuda-nos, Pai, a exercitar o perdão. Ajuda-nos, Pai,
paixão pela Tua Palavra, lendo a Bíblia todos os dias, tendo o nosso momento de oração e intercessão diário. Ajuda-nos, Pai, a termos compromisso com o Teu reino e com as pessoas que formam a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, sobre cada coração nessa noite uma unção de alinhamento. Que todo ciclo de frustração, de decepção, seja encerrada hoje. Estabeleça, Pai, através de um posicionamento direcionado pelo Teu Espírito Santo, um novo tempo na vida de cada um dos Teus filhos. Que de fato, Senhor, possamos viver as prioridades que são Tuas, de forma, Senhor, que o Teu reino venha a ser expandido, e que possamos ser canal em Tuas mãos, para que os Teus dons espirituais se manifestem, e a igreja seja avivada, e a igreja seja despertada, e a igreja avance, para que o Teu nome seja glorificado, engrandecido, e o Teu coração alegre. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça cada um dos Teus filhos que se posiciona nessa noite. Em nome de Jesus, tira todo o cansaço, a vontade de desistir, caia por terra em nome de Jesus. Restaura a força dos Teus filhos que não têm vigor. Renova os sonhos, os projetos, os Teus planos sejam estabelecidos em nossas vidas, para que possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Estabeleça, Senhor, agora um tempo de cura, Senhor, nas emoções. Senhor, em nome de Jesus, quantas vezes temos esperado as circunstâncias mudarem para que possamos agir, mas nessa noite nós somos convidados a agir, porque o milagre está no caminho. Oh, aleluia. Senhor, derrama a Tua cura agora, Senhor. Nos impulsiona ao próximo passo, e quando dermos o próximo passo, Senhor, que o mar se abra, o milagre se estabeleça, que o Teu sobrenatural nos encontre. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos um novo tempo sendo estabelecido nessa noite. Senhor, Tu não nos trouxe aqui à toa, Tu tem propósitos e Tu hoje deu a direção. Ajuda-nos, Pai, a viver o Teu milagre. Chega de sermos espectadores de milagres, chega de sermos espectadores daquilo que Tu está fazendo, e comece, Senhor, a usar cada um dos Teus filhos com autoridade, intrepidez, ousadia. Em nome de Jesus, estabeleça o Teu milagre, Senhor, em cada vida aqui presente. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque sabemos o Deus no qual servimos. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Abençoado, né? Que palavra. Você foi tocado aqui nessa noite pelo Senhor? Desde o momento dos louvores, o Senhor tem falado no nosso meio. E agora passaremos ao nosso momento ofertório. Em nome de Jesus, agora chegou o momento da gente subir no monte. Subir no monte, cortar madeira e abençoar a casa do Senhor. Amém? Isaías capítulo 3, versículo 10, diz assim: Dizei ao justo que bem lhes irá, porque eles comerão do fruto das suas ações. Amém? Então essa palavra ministrada nessa noite, não precisa mais ter palavra agora de oferta não. Já prepara aí na sua frente, tem envelopezinho de oferta, de dízimo.
Se quiser abençoar a casa do Senhor, sinta-se à vontade nesse momento, em nome de Jesus. Mas eu quero só deixar para a nossa meditação, para complementar essa palavra, está lá em 1 Coríntios. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus colocou um propósito no coração daquele povo, mas o povo foi postergando. E o povo não semeava, só semeava na sua própria vida, só abençoava a sua própria casa. Então nessa noite, eu não quero que você se sinta constrangido, mas se você ouvir o Espírito Santo colocando no teu coração que você deve ofertar, enquanto você deve ofertar, ouça a voz do Espírito Santo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Seja obediente à voz do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento que estamos agora podendo abençoar a tua casa. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a cada um, a cada dia mais, Senhor, fazendo frutificar, ó Pai, fazendo próspero o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que tem para ofertar que nessa noite, segundo o seu coração, com alegria, possa isso fazer. Aquele que não tem nessa noite, que tu venhas abrir a janela do céu, derramar da tua bênção sobre o lar, ó Pai, de cada um dos teus filhos. Eu te peço que traga abundância, Senhor, que traga prosperidade, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nossos familiares, aqueles que estão, ó Pai, batendo na porta e a porta não se abre. Eu te peço que nessa noite o Senhor venha, ó Pai, operar um milagre nessa casa. Em nome de Jesus, abra a porta de emprego, Senhor. Envia clientes, ó Pai, aqueles que trabalham por conta própria. Eu te peço que faça-nos prosperar na tua presença. Queremos ver, ó Pai, as portas abertas para nós. Queremos agradecer, glorificar o teu nome, e queremos entregar em tuas mãos nesse momento aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de nossos corações para ofertar a Ti. Eu te peço, Senhor, que assim com alegria nós estamos depositando, com alegria o Senhor venha receber e nos abençoar em nome de Jesus. Tenha liberdade, traga a tua oferta em nome de Jesus. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra. Glória a Deus. Amém. Irmãos, agora queremos apresentar os irmãos que estão nos agraciando com sua presença. Mateus, Tainá e Anthony. Olha, estão sempre aqui conosco, do lado da Cida ali. Cida, dá um abração neles aí em nome de Jesus pela igreja. Amém? Vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Adriana, cadê a Adriana? Está ali atrás a Adriana. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Também Andressa e Júlia. Cadê a Andressa? Está ali? Cadê a Julinha? Está lá em cima? Bênção de Deus. Deus abençoe tua vida, tá, irmão? Em nome de Jesus. Aí, Andressa. A Xarai. Que bênção. Duas Andressas, abençoada do Senhor. Estamos cultuando junto. Você está feliz com a presença dele aqui nessa noite? Essas irmãs abençoadas, desse casal ali, desse bebezinho abençoado. Amém? Então, por favor, diga comigo: sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Não, tá baixo. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. E voltem, se quiser. Pode ficar. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Você pode dar um abraço. Levanta do seu lugar, por favor. Dá um abraço. Leva a boca pra fora, tá? Assim que você sabe. Olha Deus. Não importa a igreja que tu és, se aos pés de Calvário tu estás, se o Filho
será. Glória a Deus. A gente está pensando aí, por que não apresentou antes a família dele? Ação de casa em nome de Jesus. Amém, varão? Glória a Deus. Ação de casa em nome de Jesus. Vou apresentar, não. Você está feliz com a presença deles? Glória a Deus. Não, glória a Deus, vem forte. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Essa igreja ama vocês. Irmãos, vamos passar agora nossos anúncios, não vou ficar falando muito. Amém? O pastor pega o microfone, né? Vou falar rapidinho. Aí começa a falar só Deus. Mas, segunda-feira, nossa oração, reunião de oração às 20 horas, é para toda a igreja. Amém? Você está em casa? Ah não, estou recebendo visita essa semana, não posso ir não. Deixa a visita lá, por favor, uma horinha dentro da sua casa. Ah, faz uma pipoquinha, ó, fica aqui assistindo a Netflix, né? Ou vamos comigo para a igreja para a gente orar junto. Amém? Deixa o povo em casa, depois você vai lá continuar confraternizando com ele. Mas vem para a igreja, irmão. A oração é para todos nós. A oração não é só para o povo da intercessão, não. E até o povo da intercessão, em nome de Jesus. Segunda-feira, vamos comparecer, vamos orar junto aqui ao Senhor. Eu sei que você ora em casa, quando você tranca a porta do seu quarto, mas é diferente. Às vezes a gente está cansado do trabalho do dia. Não, vou lá na igreja orar hoje não. Aí dobra o teu joelho dentro de casa, daqui a pouco só acorda de manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, é legal. Roncou de manhã, amém. Glória a Deus. Mas tá, irmão, em nome de Jesus, 8 horas da noite, amanhã você está convidado para estar conosco. Culto da virada, na quarta-feira, dia 31, às 22 horas. A igreja estará de portas abertas. Traga também o visitante, deixe para a praia não, porque na praia é meio perigoso. Para ver o fogo, quer ver o fogo? Vê de longe. E lá na praia, lá, eu fui lá uma vez, meu irmão, arrependimento total. Tá, então, por favor, traga a tua família para cá. Vamos passar junto os últimos momentos do nosso ano de 2025 e iniciar 2026 aos pés do Senhor. Se você quiser participar, por favor, dê o seu nome para a Valéria, aquela irmãzinha abençoada lá atrás, ó, que está com aquela bebezinha no colo, aquela irmã bonita. Amém, Sérgio? Que amém fraco, velho. Que isso, velho. Essa varoa bonita lá atrás, amém, Sérgio? Amém. Eita glória. É isso. Força, varão. Glória a Deus. Eu sei que você casou, ela era novinha, mas agora está mais bonita ainda, varão. Glória a Deus. Amém? Então dá o seu nome para a Valéria, por favor. A gente tem uma listazinha ali para quem puder, quiser, né, estar cooperando com o salgado. Você que faz aquele pastel gostoso, quiser trazer, aquele pudim abençoado, salada de fruta, e assim vai. Quiser trazer para cooperar com a nossa ceia, está ali a nossa irmã Valéria para pegar o seu nome. E também teremos no nosso culto da virada a nossa entrega da oferta de gratidão, tá? Diácono Ventura, aquele bonitão ali da porta, fortão, glória a Deus. Essa é até segurança, né, irmão? Que bom. Olha lá. O irmão está com o envelope ali. Se você quiser dar uma oferta em gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Deus ele fez na tua vida por esse ano, pega o envelope com Ventura e estaremos entregando a nossa oferta de gratidão nesse culto da virada. Amém? Você está me ouvindo? Glória a Deus, já estou terminando. Para você não dormir, que eu já vou terminar, coloque-se de pé em nome de Jesus. Domingo de manhã teremos a nossa escola dominical e domingo à noite teremos o nosso grande culto. Lembrando, irmãos, que no nosso culto da virada teremos também a Santa Ceia do Senhor. Tá? Então não teremos a ceia domingo, é isso, pastor? A ceia não será no nosso domingo, será no culto da virada. Então mais um motivo para você estar aqui e trazer a tua família em nome de Jesus. Dia 3/1, sábado, teremos o nosso culto jovem, culto abençoado. Cadê? Eita lá, olha lá, o Lauro tá bonitão lá. Eita glória. Deus valorizar esse varão poderosamente. Eita glória. Tá, irmão, vai ser uma bênção o nosso culto. Tá? Venha, traga a tua família em nome de Jesus, curta a praia durante o dia, à noite vem para a igreja para louvar o Senhor. Tá? Se você esqueceu o protetor e ficar queimadinho igual eu assim, né, todo ardido na hora de dormir, você vem aqui porque tem um ar-condicionadozinho que vai te refrescar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor está brincando muito hoje, né? E teremos, irmão, você que quer cooperar com esse culto jovem, tem o sorteio de uma cesta de chocolate. Cadê a cesta? Cadê a cesta, menino? Tem uma cesta grande de chocolate ali. Se quiser cooperar com os jovens, só R$5. Olha lá a cesta que bonita.
Você não gosta de chocolate, não pode comer igual a Ana Luísa? Tem alguém que você pode presentear com essa cesta. Só R$5. Só procurar aquela menina bonita ali. É bonita, Abner? Glória a Deus. Ih, vai. Você não tão devagar demais. Carol, olha Carol. Faz assim, Carol. Ela é pequenininha, mas ela ali. Carol ou Ana Luísa. Tá? Então estaremos sorteando essa ceia aí. Abençoe os jovens em nome de Jesus. Também o aniversário da igreja. Marca aí essa data. Dias 17 e 18 de janeiro. Teremos aqui 2 cultos abençoados para a glória de Deus. Amém? Vamos orar para encerrar nosso culto. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu falei de algumas mulheres aqui. Nós somos todos bonitões. Os filhos de Deus são bonitos, alegres. O coração alegre, ele aformoseia o nosso rosto. Alguém já falou para você que você tem um brilho diferente? Você já chegou em algum lugar, a pessoa falou que você tem alguma coisa de especial? É o amor de Deus que está no teu coração. Quando o amor de Deus está dentro de nós, a alegria do Senhor está dentro de nós, a gente transborda. As pessoas são contagiadas por essa alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos bonitos, por isso que Jesus te escolheu, porque você é bonito, você é bonito. Olha para o teu lado aí. Olha quanta gente bonita aqui, olha só. Esses dois aqui então, olha que coisa linda. Parece com o pai deles, né? Eita glória. Amém. Com essa alegria, feche teus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite que estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Eu quero te agradecer porque o Senhor não olha para nós segundo o que nós merecemos. Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos murmuradores. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. A tua misericórdia nos traz uma palavra para nós nos alinharmos nessa noite. Entramos pela oficina do Senhor e sairemos daqui, Senhor, alinhados. A tua vontade, a tua palavra, o teu querer. Saímos daqui nessa noite, Senhor, felizes e alegres, porque o Senhor visitou o seu povo mais uma vez. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor se fez presente neste lugar. Os louvores, ó Pai, trabalharam em nosso coração de uma forma sobrenatural, porque o Senhor mais uma vez habitou no meio dos louvores. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença. Agradeço pela presença de cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa noite. A cada irmã, Senhor, que veio cooperar aqui nessa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a família, Senhor, a casa de cada um, de cada uma. Que o Senhor venha entrar, ó Pai, dentro de nossos lares de uma forma sobrenatural, trazer salvação, libertação, cura, provisão. Que o Senhor traga dos altos céus aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não conseguimos alcançar de nós mesmos, porque Tu és todo poderoso. Então faça um milagre, Senhor, em cada lar nessa noite. Nos dê uma semana abençoada e cheia da Tua presença para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Estenda agora a sua mão, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor recaia sobre a tua vida, e você recebendo, diga comigo, amém. Vai em paz, tenha uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus.